palavra do Senhor em nossos corações. Vem cá, missionária Sheila, que vai estar o bem seria trazer a palavra do Senhor às nossas vidas nessa noite. Meu Deus e meu eterno Pai, todo-poderoso, Criador de todo o céu, como também de toda a terra, toma a tua serva em tuas mãos nessa noite, meu Pai, que está com a grande responsabilidade, meu Deus, de molhar, meu Pai, assim a terra, meu Deus, de regar a terra, meu Deus, para semeá-la, para que possa, meu Pai, de cada um de nós surgir frutos, meu Pai, dignos, meu Deus, de arrependimento, meu Deus, para que o Senhor possa fazer através da tua serva em nossas vidas, meu Deus, dela um canal de bênção para que nós sejamos alcançados pela tua grande e infinita misericórdia. Enquanto, meu Pai, tua serva estiver aqui pregoando a palavra do Senhor, que o Senhor venha proteger tudo, meu Pai, que está sobre responsabilidade, meu Deus, e na vida da tua serva, meu Pai, põe tua serva, meu Pai, sobre tua direção e que o Senhor venha fazer o melhor em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para ele. Podem se sentar, amém? Glória a Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Confesso aos irmãos que estou tremendo mais do que tudo. Aí vocês olham para mim e vão dizer: mas irmã, você já pregou tantas vezes, mas cada dia é diferente. Nunca vi uma coisa dessa. Parece que a tremedeira é diferente. Cada vez que eu pego esse microfone é uma tremedeira diferente. Mas o Senhor é bom, porque Ele cuida de nós. Deus não te dá nada que você não possa suportar. Deus não te dá um fardo em que você não possa suportar. Deus não faz nada que você não venha lá na frente o glorificar, o adorar, ainda que no momento esteja doendo, mas lá na frente você vai dar glória, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável ao Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 16. Aleluia. A casa que o Senhor nesta noite nos procura é a nossa casa espiritual. Por isso a missionária Rosana cantou aqui como Zaqueu. Aí quando ela pediu que você colocasse a mão no seu coração e cantasse esse louvor como Zaqueu, entra na minha casa. Aí talvez você pensou: vai lá, Senhor, lá na minha casa, onde tem meu filho, meu marido, minha esposa. Mas a casa que o Senhor procura nesta noite é a tua espiritual. É essa casa que o Senhor quer entrar e fazer morada. É nessa casa que o Senhor quer entrar e fazer mudança. É na tua casa espiritual. Em Provérbios 16, primeiro diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Amém? O caminho do homem, a preparação do homem são seus caminhos. A gente prepara, a gente planeja, a gente almeja, a gente até faz tudo direitinho. Tem vezes que a gente até coloca no papel aquilo que a gente quer fazer para nós. Eu tenho essa mania de escrever tudo que eu quero fazer. É mania, já peguei mania de andar com papel e caneta na mão. Onde eu vou, na minha bolsa tem papel e caneta, porque eu gosto de escrever tudo que eu quero para mim. Mas muitas vezes aquele caminho que eu estou preparando para mim, pessoa, homem, mulher, jovens, o caminho que eu estou querendo para mim, a preparação que eu quero para mim, não é a mesma que Deus quer. Não é o mesmo caminho que Deus tem para mim e para você. A direção que eu quero para a minha vida talvez não seja a mesma direção que Deus quer. Muitas vezes aquilo que você prepara para você durante o dia inteiro, durante um mês inteiro, durante um ano inteiro, muitas vezes não é nada daquilo que Deus quer para você. Mas às vezes você insiste naquilo que você quer para você. E muitas vezes você não ora pedindo direção a Deus. Você não pergunta a Deus se essa preparação que você quer é a mesma que está no papel do Senhor, que Ele escreveu lá. Será que é a mesma que você escreveu aqui?
Você já parou para se perguntar isso? Se esse caminho, se essa trilha que você está trilhando é a mesma trilha que o Senhor quer que você trilhe? Que esse rumo que você está tomando é o mesmo que Deus quer que você tome? Muitas vezes a gente nem se pergunta, a gente nem se preocupa em perguntar ao Senhor: Deus, será que aquilo mesmo, isso mesmo que eu quero fazer, que eu estou fazendo é o certo? Será que é esse caminho mesmo que o Senhor quer que eu trilhe em minha vida? Aí a palavra do Senhor diz: do homem são as preparações do coração, mas o seu coração, ele é enganoso. O seu coração, ele é falho. Aí você se prepara: vou casar, vou noivar, vou trabalhar naquele lugar, vou para aquela faculdade. Você fala que vai fazer tantas coisas porque o teu coração está almejando fazer. Mas você já parou para perguntar a Deus se o desejo do teu coração está no coração de Deus? Porque muitas vezes a gente não pergunta. Porque o nosso desejo muitas vezes quer ser maior. A nossa vontade quer ser maior do que a de Deus. Mas do Senhor vem a resposta da língua. Aí no segundo diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos teus olhos. Mas você já parou para analisar se são os olhos de Deus também? Todos os caminhos do homem são puros aos teus próprios olhos. Aos nossos olhos a gente está vendo que são bons para nós, que o caminho é bom para mim, que aquele lugar onde eu estou indo é bom para mim, que a minha vontade é boa para mim. Mas eu já parei para perguntar a Deus se é bom para Ele também? Eu já parei para perguntar a Deus se esse caminho que eu estou trilhando também é bom para Ele? É o caminho que Ele está me direcionando? Será que é? E às vezes a gente até pergunta a Deus, mas a gente fica na dúvida quando Deus nos dá um não. Será que esse não foi Deus mesmo? Porque quando Deus nos dá um sim naquilo que a gente quer, a gente aceita rapidamente. Mas quando a gente está almejando algo, que Deus nos dá um não, a gente fica na dúvida se foi Deus mesmo. Porque a gente nunca quer aceitar o não, ainda que o não seja de Deus. A gente nunca quer aceitar o não. A gente só quer aceitar o sim. Porque a gente acha que é bom. Porque a gente acha que este caminho que a gente quer é bom. Mas aí Deus te dá não. E você fica na dúvida profunda. Aí você fica que nem aquele povo que toda hora ora pedindo a mesma resposta a Deus. E Deus te dando a mesma resposta o tempo todo. E ainda assim você duvidando no seu coração. Sabe por quê? Porque o coração do homem, ele é enganoso. E ele vai te enganar o tempo todo. Ele vai te enganar o tempo todo. Confia ao Senhor as tuas obras. Aí eu te pergunto nesta noite: será que você pode confiar verdadeiramente as obras que você tem feito ao Senhor? Será que você pode verdadeiramente confiar as tuas obras ao Senhor? O que é que nós temos feito diante de Deus? Qual é o caminho que nós temos trilhado, nós como servos de Deus, diante de Deus? Caminho de bem ou caminho de mal? Porque se você trilhar o caminho de bem, tudo na sua vida vai bem. Ainda que alguma coisa tente te tirar do foco da direção. Mas se você estiver trilhando o caminho do mal, acredite que ainda que você ache que está trilhando bem, o mal irá chegar sobre você. Porque se você plantar o bem, você vai colher o bem. E se você plantar o mal, você vai colher o mal lá na frente. Não é eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus que diz. É a palavra do Senhor que diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não sou eu que estou falando. Se você está colhendo amizade, você vai colher amizade. Mas se for amizade boas,
Se você estiver colhendo amizades ruins, você vai colher amizades ruins. Se você estiver plantando mal contra seu irmão, você vai colher o mal lá na frente. Porque você não vai colher o mal e colher o bem, não. Porque Deus, Ele não é injusto. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é justo para comigo e para contigo. Deus, Ele é justo com as nossas vidas. Então veja qual é o caminho que você está trilhando. Quais são as tuas obras diante de Deus. Quais são as nossas obras diante de Deus? Porque naquele grande dia Ele irá cobrar as obras das tuas mãos. Naquele grande dia Ele irá cobrar. Filho, o que você tem para me apresentar? O que foi que você fez lá para me apresentar aqui agora? Será que você verdadeiramente está fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça? Será que você está plantando o amor que eu mandei você plantar na terra? Será que você está vivendo o amor com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu companheiro, sua companheira? Porque Ele vai cobrar naquele grande dia as obras da tua mão. Aí a gente acha que é somente uma palavra, que é somente a palavra, mas que nada vai acontecer, porque a gente fica assim. Eu fico abismada como ainda tem muitos cristãos na terra que duvida da volta de Jesus, que duvida do reino, que duvida dos céus, que duvida da salvação. Sabe por que eu digo que duvida? Porque quer viver de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Para mim essas pessoas duvidam daquilo que irá acontecer. Para mim são pessoas que não acreditam que a salvação ela existe. E que para a gente obter a salvação em nossas vidas, a gente precisa ter boas obras aqui na terra. São pessoas que duvidam. Para mim são pessoas que duvidam da salvação. São pessoas que duvidam que Jesus Ele vai voltar. Mas irmã, eu escuto isso há muito tempo. Eu também. Mas o Senhor pode voltar para você agora se Ele quiser. Ele pode voltar para mim agora se Ele quiser. Se Ele quiser, Ele pode. Sabe como é que Ele pode? Ele te dá um infarto fulminante e você morrer. Aí Ele volta para você. Aí Ele vai te perguntar: cadê as tuas obras? E você não vai ter mais tempo para apresentar as obras boas. Porque no momento você só está pensando em fazer as ruins, esquecendo que você tem que fazer somente as boas, para chegar até lá, para chegar até a glória. Mas irmão, você está falando isso porque você é perfeita? Claro que não. Perfeito só existe um. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que lutar para chegar à perfeição, para tentar andar no caminho reto do Senhor. Eu sei que não é fácil. Eu tenho conversado muito com uma colega minha de trabalho sobre atitudes cristãs dentro do trabalho. Hoje mesmo eu tive que repreender ela em uma situação que aconteceu. E infelizmente ela não soube tomar a rédea de maneira correta. E eu tive que repreendê-la dentro do trabalho. Claro que eu não gosto disso, não suporto. Mas tem momentos que você, sem querer, você toma aquele impulso. Porque você olha e diz assim: se ela erra, fica feio até para mim também como cristã. Fica feio para mim também que me intitulo cristã. Você entendeu como é as coisas? Que por que a gente tem que ter o nosso caminho certo? Que a gente não pode andar no desejo do nosso coração muitas vezes. Que a gente não pode trilhar o caminho que a gente quer trilhar muitas vezes. Porque muitas vezes aquilo que a gente quer trilhar não vai agradar a Deus. O caminho que a gente quer para nós não é o caminho que Deus deseja. Não é o caminho que Deus quer. Mas aí todo dia eu me pergunto a Deus, irmã: Senhor, como é que eu devo andar? E Deus todo dia te responde: Senhor, o que eu devo que fazer? E Deus todo dia te responde as mesmas coisas.
mas ainda assim você não consegue fazer. Aí eu te pergunto nesta hora: aonde é que está o erro? É em mim ou é em Deus que todo dia me responde? É eu que não quero dar crédito àquilo que Deus está falando comigo? Ou é Deus que está me ensinando o caminho certo? Aí fica o silêncio, porque a gente fica se perguntando. Eu também estou me perguntando aqui. O que corta aí, corta aqui primeiro. O que corta lá primeiro chega até a mim. Porque Deus também me pergunta. E muitas vezes eu paro me perguntando a Deus: Deus, será que isso que eu estou fazendo está correto? Será que esse caminho que eu estou trilhando está correto em minha vida? Muitas vezes a gente toma atitude com coisas em nossas vidas que quando a gente vai perceber, muitas vezes a gente até já fez. E tem coisas que a gente faz que é impossível voltar atrás muitas vezes para a gente corrigir. É impossível muitas vezes. A gente até tenta. E às vezes a gente fica se pensando: será que eu posso ir até ele, até ela e tomar essa direção certa que Deus está mandando? O que mais Deus tem falado ultimamente nas igrejas, não é só aqui não, é a refém do perdão. É a refém do perdão para com o outro. E não é só nesse ministério não, é em vários lugares. Eu digo porque eu converso com pessoas que são de outros ministérios, e que os problemas que a gente passa aqui, as pessoas também estão passando. Sabe por quê? Porque o amor de muitos se esfriarão. Estão se esfriando, estão se acabando. Não é esfriando, não, estão acabando. E a gente já não consegue mais trilhar o caminho da paz. A gente prefere trilhar o caminho da discórdia, o caminho da desunião, do que trilhar o caminho da paz, o caminho do amor. A gente prefere andar pelo caminho errado, pelo caminho errôneo. A gente prefere ir pela intenção do nosso pensamento, do desejo do nosso coração. A gente prefere andar pelaquilo que eu vejo, pelaquilo que eu observo, e não pelaquilo que é correto. E muitas vezes aquilo que você acha correto é o errado, e aquilo que é errado é o correto. Mas você não para meditar nisso. Você não para entender isso. Aí você prefere apontar, julgar e condenar, ao invés de primeiramente você buscar a direção de Deus para tomar certas atitudes. Primeiramente você tem que pedir a Deus, ver de Deus, para ver se aquela atitude que você quer tomar é correta. Se eu posso apontar o meu irmão, se eu posso falar, se eu posso julgar, quem é você? Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Nós não somos nada se Deus não fizer por nós. Nós não somos ninguém. Nós não devemos, não podemos julgar nem condenar ninguém. Ah, mas eu acho, você não tem que achar nada. Ah, mas eu penso, você não tem que pensar nada. O seu papel aqui na terra é orar. Se você acha que seu irmão está trilhando o caminho errado, se você tem intimidade com ele, vá até ele, converse com ele. Se ele não te escutou, vá para o seu joelho e ore por ele. É o seu papel, é o meu papel. Ore por ele. Se ele não quer te escutar, você conversando, ore. E ainda vou mais profundo. Antes de você conversar, peça a direção a Deus do que você vai falar com ele. Porque muitas vezes a gente vai na ânsia de ver que meu irmão está trilhando o caminho errado. Aí a gente vai querer falar, e antes a gente não pede direção a Deus daquilo que a gente tem que falar com o meu irmão ou com a minha irmã. E solta tudo que você quer soltar. Sem perceber, você machuca o irmão. Sem perceber, você condena o irmão. Sem perceber, você mata o irmão. Porque a sua língua tem o poder de matar e de dar vida. A nossa boca tem o poder de matar e de tirar vida. E de dar vida se você quiser. Mas depende de mim e de você tudo isso acontecer. Ter sabedoria para fazer e para falar. Do homem são as preparações do coração.
O que é que está passando no seu coração agora, no seu pensamento agora? Onde é que está o teu pensamento agora? O que é que você está tramando para fazer quando você sair do culto, para fazer o amanhã? O amanhã pertence a Deus. Qual é a sua trilha? Vem essa festa de São João aí eu vejo muitos crentes, eu não vou falar dos ímpios não, porque os que estão lá fora, não me preocupo não. Estão se preparando os seus caminhos para viajar, para visitar a minha família, para visitar não sei quem, para ir para não sei para onde, Mas você já perguntou a Deus se é para você ir? Você já perguntou a Deus se é para verdadeiramente você estar neste lugar? Você prepara os teus caminhos. Mas você já perguntou a Deus se Ele preparou esse caminho para você estar lá? Para você ir? Nesse caminho que você quer ir, pode acontecer um acidente. Nesse caminho que você quer ir, você pode chegar lá e encontrar alguém tomando uma e você querer tomar junto. Você já parou para meditar neste caminho que você quer ir? São tantas coisas que acontecem em nossos caminhos. Tantas coisas. Tantos motivos para nos tirar do foco de que Deus tem para nossas vidas. São tantas coisas que o inimigo ele prepara todos os dias da nossa vida. Cada segundo das nossas vidas, se a gente não tiver em vigilância com Deus, o inimigo ele vai preparando caminhos. E aonde é que estão os teus caminhos? Aonde é que está a tua preparação? Aonde é que está? Deus te pergunta nesta noite. O caminho que você quer trilhar diante de Deus. Porque diante dos homens a gente pode trilhar qualquer caminho. Mas e diante de Deus? Sabe por que eu digo diante dos homens? Porque a gente faz coisa que os homens não vê. A gente trilha caminho que muitas vezes os homens não vê. Mas tem um que você não pode se esconder. Tem um que você nunca vai se esconder. Que você vai trilhar caminhos e mais caminhos, mas dele você nunca vai se esconder. Que é de Deus. Você nunca vai esconder o teu trilho errado. Você nunca vai esconder a sua maneira errada de agir. Você pode até esconder para mim, para os irmãos, para o pastor, para qualquer um, menos para Deus. Menos para Deus. Mas irmã, eu não estou fazendo nada de errado não. Não, eu não estou dizendo que você está fazendo não. Às vezes você não faz, você pensa. Às vezes você não age, mas você macula. Não é só o agir, é o pensar, é o macular. É ter o coração cheio de mágoa, de ódio, de rancor, cheio de pensamentos errôneos com o teu próximo, com o teu irmão, com o teu vizinho, com o teu parente. Tudo isso é maquinação mal. Tudo isso é preparação de caminhos maus. Mas quando eu maquino bem, quando eu penso bem, quando eu almejo no meu coração fazer somente o bem, sem olhar a quem, tenha certeza que sua vida vai ser bem melhor. Tenha certeza que os seus caminhos vai ser bem melhor diante de Deus. Não queira ter o caminho melhor diante dos homens, não. Ainda que diante dele você tenha que andar correto também. Mas queira ter o caminho melhor diante de Deus. Porque se você consegue ter o melhor diante de Deus, você vai conseguir ter diante dos homens também. Porque não adianta você se esconder. E lá na frente você se tropeçar e cair. Porque a queda pode ser feia. Pode ser uma queda que você não consiga mais se levantar. Quantos tem por aí que ficaram o tempo todo servindo ao Senhor, com os pensamentos ruins, com caminhos trilhosos e errôneos, com a maquinação ruim no coração, no pensamento, fazendo coisas escondidas, e hoje se encontra lá fora e não consegue se levantar. Aí você vai, evangeliza, fala de Deus, fala tanta coisa, e ele não consegue vir. Aí ele faz uma visita, mas ele não consegue permanecer, porque os seus caminhos nunca foram trilhados nos caminhos bons.
Hoje eu vi uma irmã me contar que a pastora dela está passando uma luta tremenda com seu esposo, o pastor. Que o pastor não consegue se erguer na presença de Deus. Sabe o que foi que eu respondi para ela? Ele nunca foi pastor. Ele nunca foi. Me perdoe se eu estiver errada. Mas se hoje ele é um pastor e está aqui, em cima do púlpito, e daqui a um mês ele está tomando cachaça, para mim ele nunca foi pastor. Não que o nosso pastor tem que ser santo, mas ele tem que ser o exemplo. Como é que eu sou um homem de Deus, um pastor? Hoje eu estou na igreja, daqui a um mês eu estou tomando cachaça na porta de um bar e meus membros tudo vendo isso. E a mulher pagando um preço terrível. Que pastor é esse? Para você ver como é que estão as coisas de Deus. Para você ver como é que estão as coisas de Deus. Mas não porque Deus quer que as coisas estejam assim, não. É porque você como homem somos falhos, pecadores, miseráveis. E muitas vezes a gente não consegue tirar o pecado miserável das nossas vidas. Mas não é porque Deus não quer que a gente tire, não. É porque os nossos trilhos de caminho são sempre errôneos. E a gente acha que a gente tem que ficar sempre assim. E que Deus vai ficar sempre nos perdoando e tendo misericórdia. Porque você acha que Deus é nosso empregado. Que a gente tem que errar hoje e pedir perdão amanhã e Ele nos perdoar. E amanhã eu volto e faço tudo de novo, igualzinho. E não é nem diferente, é igual. Porque se fosse diferente, a gente ainda tinha desculpa. Não, o pecado foi outro, o erro foi outro. Não foi o mesmo, não. Que nesta noite você medite só nessa passagem. Do homem são as preparações do coração. Do homem são a preparação do coração. Onde é que está o teu coração? O meu coração está no meu marido, que eu amo ele demais. O meu coração está na minha esposa, porque eu amo ela demais e eu não consigo ver outra coisa a não ser meu marido e minha esposa. O meu coração está no meu filho, o meu coração está no meu emprego, o nosso coração está em tudo, menos no caminho certo do Senhor. O meu coração está em tudo, menos naquilo que Deus quer. A minha mente, os meus pensamentos, os meus trilhos estão em tudo, menos para a vontade e para a obra de Deus. O meu tempo eu tenho para tudo, menos para aquilo que Deus me chamou. Reveja os seus conceitos. Vamos rever os nossos conceitos nessa noite. Porque Deus está cobrando de nós sem a gente perceber que Ele está cobrando. Sabe como é que Deus está cobrando primeiramente? Porque Ele tem misericórdia do teu povo. Usando os teus servos para falar da palavra. Falando com os teus servos para ensinar a tua palavra. E a gente muitas vezes tapa a nossa audição e não quer ouvir. Ou escuta, mas não atende. Ou escuta, mas não aprende. Ou escuta, mas não obedece. Deus está nos dando chance da gente se consertar. Todos os dias. Deus está nos dando chance para a gente preparar os caminhos da gente bons. Todos os dias. Deus está dando preparações. Eu vi uma irmã no outro dia falar, mas no outro dia eu fui para a igreja. E o pastor pregou uma palavra na igreja, sabe, irmã? Que foi tão boa essa palavra que impactou meu coração. Mas ainda assim eu saí de lá cheio de raiva, porque foi palavra que me impactou, mas me fez me consertar em algumas coisas. Aí eu fui para outra igreja, para eu ter confirmação. Olha como está o povo de Deus. Eu fui para outra igreja para ter confirmação. Quando chegou lá o pastor pregou a mesma palavra. É Deus falando ou não é? É Deus querendo nos consertar ou não é? Meu esposo veio para a igreja quarta-feira passada. Foi o pastor que pregou, não foi, pastor? Quarta-feira passada? Foi. Aí o pastor pregou uma palavra. E ele fica ali, ele não enxerga, mas ele escuta muito bem. Porque a visão dele foi tapada, mas a audição abriu 10 vezes mais. E ele ficou ali, mas ele fica quieto.
E quando ele chegou em casa, ele fez assim: olha, filha, aquela palavra que o pastor falou ficou aqui no meu coração e na minha cabeça, não sai. Eu digo amém. E fiquei na minha, né? Aí ele faz assim: só que aquela palavra ali eu não gostei não, porque ele sempre é crítico, né? E eu dou risada com ele. Mas aí ele tem mania de ouvir a rádio Deus é Amor. E ele ficou ouvindo. E quando o pastor começou a falar da palavra 11 horas da noite, qual foi a palavra? A mesma palavra que o pastor Luiz Cláudio pegou aqui. Sabe o que foi que ele me disse? Isso é perseguição. Eu comecei a dar risada. Perseguição de quê, menino? Vim ouvir. Aí eu peguei, estava lá no computador fazendo as atividades. Eu fui ouvir. Quando eu cheguei lá, do mesmo jeito que o pastor falar aqui, o pastor começou a falar na rádio. Eu disse: isso não é perseguição não, isso é Deus querendo nos consertar. Aí a gente acha que é perseguição. Veja como é que está o povo de Deus. Aquilo que Deus fala para nos consertar. Aí às vezes a gente não dá crédito aqui onde a gente congrega. Deus vai e usa outro para falar a mesma coisa. Aí a gente usa como perseguição para as nossas vidas. Sabe por que a gente usa como perseguição? Porque a gente não quer se consertar. A gente acha que o nosso caminho está certo já. A gente acha que da forma que a gente está caminhando já está certo, já está bom. Aí como a gente não quer se consertar, a gente acha que é perseguição. A gente toma como perseguição. Aquele pastor está me perseguindo, toda hora ele fala a mesma coisa. Aquela pastora está me perseguindo, aquela irmã está me perseguindo. Mas não é te perseguindo não, é Deus te alertando, porque Ele tem prazer na tua alma. É o prazer que Deus tem para contigo. É o amor que Deus tem para conosco. É o amor. O amor de Deus é tão grande para com nossas vidas, que quando Ele vê que a gente está trilhando um caminho mau, Ele sempre vai usar alguém para te alertar. Ele sempre vai falar contigo. Ele vai te dar sonhos. Ele vai futucar alguém, Ele vai incomodar alguém para ir até você. Aí Deus, como Ele gosta, sabe, Márcio, de falar com a gente muitas vezes, para que a gente venha se confundir um pouquinho. Eu acho assim, porque Deus sempre fala assim comigo. Ele sempre vai usar alguém que você acha que aquela pessoa não gosta de você. Ele vai usar alguém que você só acha que aquela pessoa não vai muito com a sua cara, não gosta de você. Porque a gente tem dessas manias: fulano não gosta de mim. Mas é só o seu achar. Porque se ela tiver Deus no coração, você pode ser como for, ela tem que te amar. Aí você acha que é perseguição. Você acha que é perseguição. Mas não é perseguição, é o amor de Deus para com a tua vida. Deus não quer que você se perca no caminho que você está indo, no caminho que você está trilhando. Porque esse caminho que você está trilhando talvez seja errado. E Ele quer que você vá pelo caminho melhor. Ele quer que nós sejamos pessoas boas, melhores. Nós podemos. Nós conseguimos. Todo dia eu paro para me perguntar: Senhor, quem fui eu? Quem era eu? Quem era eu? Você não sabe um terço da minha história de vida para hoje eu estar aqui. Quem era eu? Cachaceira, drogada, miserável, prostituta, não valia nada. Não comia reggae de ninguém, não estava nem aí para nada. Não respeitava nem a mãe que me pariu, imagine o resto. E hoje eu estou aqui, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu odiava crente, não suportava a igreja. E hoje eu estou aqui, para a glória de Deus. Se eu mudei, você também pode. Se eu mudei, você também pode. Mas irmã, eu já sou crente, mas não tem caráter de crente. Não age como crente. O que adianta ser crente? Não trilha o caminho de crente. Cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoa. O que adianta? Cheio de calúnia, cheia de perseguição. Perseguição do diabo, não é de Deus. O que adianta? Fica o tempo todo falando mal da irmã. E o que adianta? O que
caminho é esse que você está trilhando no seu coração? Caminho de perversidade, caminho de mal. E o que adianta? Pense numa pessoa rancorosa, miserável, era Shirlene. Eu não perdoava ninguém. Eu não perdoava, eu não sabia perdoar. A minha mãe me disse uma palavra, eu tinha 5 anos de idade. Eu cresci com essa palavra travada no meu coração. Eu cresci com ódio terrível da minha mãe. Só por uma palavra que ela me disse, quando eu tinha 5 anos de idade. Para você ter ideia de quem era eu. Mas hoje eu sou nova criatura. Hoje eu tenho que me ver como nova criatura. Hoje você tem que trilhar um caminho como novas criaturas. E o caminho da nova criatura são caminhos bons. Ainda que seja difícil. Porque aturar a gente não é brincadeira. Eu digo isso porque eu aturo todos os dias. E quando eu falo gente, eu falo gente. Que você tem que olhar, você tem que ouvir, você tem que se calar. Porque não é fácil você lá botar com mãe de aluno, com aluno, o dia inteiro. Não é fácil. São pessoas de diversas classes. E você tem que ouvir e ficar calada. E quem é mãe aqui sabe que quando tem um filho na escola, que o filho apronta, que a professora chama, tem mãe que já vai irada querendo pegar a professora. Nem quer saber o que foi que o filho fez. E você tem que ouvir e ficar calada. Porque você tem que manter a sua classe. Mas não é classe porque você é boazinha, não é classe porque você é rica, não é uma classe que você, além de se titular serva de Deus, você tem que manter sua postura de professora. Então foi assim que eu tenho aprendido. Não é porque eu sou boa, não. É porque você tem que manter seus caminhos bons diante de Deus. Você tem que saber trilhar seus caminhos, preparar seus caminhos diante de Deus. Se você não sabe, peça a direção a Ele. Se você não consegue, peça a Ele. Porque eu também não sabia não. Eu também não sabia não. Eu não sabia me comportar também não. Mesmo eu sendo crente, muitas vezes as pessoas me diziam coisa, ela ouvia. Mesmo eu sendo crente, muitas vezes as pessoas me machucavam, eu ficava com ódio. Mesmo eu sendo crente, muitas vezes as pessoas me apontavam e se eu pudesse dar a volta, eu dava. Mas o Senhor, Ele tem me ensinado. Deus, Ele tem me ensinado. E toda vez que Deus, Ele começa a te ensinar, tenha certeza que você vai passar muitas coisas para tentar sair do foco, da trilha, do caminho. Mas seja forte, seja corajoso, seja perseverante. Queira trilhar o caminho bom. Não queira ir pelo caminho mau. Ainda que alguém tente te levar para o caminho errado, não queira ouvir aquela pessoa. Queira trilhar o caminho do seu coração, mas que Ele te trilhe no caminho certo. Que Ele possa te levar nos caminhos que o Senhor tem preparado para você, que são os caminhos bons e não os maus. Que você possa entender que Deus, Ele não tem nada ruim para você. Ainda que você chore por alguma coisa que você acha que é ruim, mas para você foi bom porque foi Deus que fez. Então aprenda a trilhar o caminho bom de Deus, o caminho reto de Deus, para que lá na frente você não venha pagar suas consequências piores. Porque chega uma hora que a conta chega. Como chega todo mês a de luz, a de água, a de internet, a de Deus também Ele irá chegar na minha e na sua vida. Ame, aprenda a amar, aprenda a respeitar o seu irmão da maneira que ele é. Se a maneira que ele é não te agrada, ore a Deus, porque eu tenho orado, viu? Acredite. Por mim primeiramente, é claro, muito lógico. E pelos meus irmãos que muitas vezes fazem coisa que me desagrada. Mas a gente precisa orar. Não tome atitude antes de não orar.
Porque as nossas atitudes não são caminho bom muitas vezes. Se a gente for pelas nossas atitudes da carne, você vai se embaraçar nela e sua carne vai salgar. Então vá pela trilha do Senhor, pelos caminhos do Senhor, que você vai chegar no lugar certo. Aplauda o santo nome do Senhor.